E nossa entrevista de hoje é sobre o trabalho análogo à escravidão. Para falarmos sobre o assunto, recebemos aqui no nosso estúdio o professor da Faculdade de Direito da UFO, João Parisi. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aí com informações sobre o trabalho análogo à escravidão. Para a gente iniciar nossa entrevista, qual que é a definição de trabalho análogo à escravidão para quem não conhece? Olha, a definição está no artigo 149 do Código Penal. Significa reduzir alguém a trabalho forçado, né, ou a uma jornada exaustiva, ou a uma condição degradante de trabalho, ou ainda impedir a locomoção, a liberdade de locomoção do trabalhador, seja por um meio físico, através de violência, coação, ou você simplesmente reter o documento e impedir que ele circule livremente. Então, qualquer uma dessas quatro hipóteses pode configurar o trabalho em situação análoga à de escravidão. E como identificar isso na prática, né? Como reconhecer e proceder, né, fazendo uma denúncia? Bom, primeiro, a gente às vezes tem jornadas exaustivas que não necessariamente vão configurar o trabalho análogo à escravidão. Mas, por exemplo, um indício forte é, por exemplo, se o empregador não assina a carteira de trabalho. Isso já começa a ter um indício de que alguma coisa está errada. Se a jornada for superior a 12 horas de trabalho por dia, por exemplo, isso já pode configurar uma jornada exaustiva e, consequentemente, a analogia ao trabalho como se fosse escravidão, né? Além disso, você obrigar o trabalhador a fazer determinado serviço, né? E como eu falei, por exemplo, você impedir a liberdade de locomoção do trabalhador, às vezes com, por exemplo, servidão por dívida, que é o famoso trucking system. Você impede que o trabalhador receba o salário quando você diz, olha, você chegou aqui, você está me devendo, sei lá, R$200 de transporte, R$300 de alimentação, mais 400 de moradia, mais uma taxa de uso de banheiro, então, na verdade, você está me devendo R$1.000. Então, esse é um jeito de você, atribuindo dívidas ao trabalhador, impedir que ele receba o seu salário. Isso configura o trabalho análogo à de escravidão. E aí, como denunciar? Para denunciar, existem o telefone 100, né, o Disque 100. Você já entra direto com o Ministério do Trabalho e você também pode fazer denúncias pela internet no site do Ministério do Trabalho. É uma coisa que está acessível a toda a população. Se houver essa suspeita, pode fazer a denúncia. E é importante ressaltar que as denúncias podem ser feitas, né, de maneira anônima. A Sim. pessoa não precisa se identificar, não é mesmo? Não precisa se identificar e quem vai apurar vai ser o fiscal do trabalho, né? O auditor fiscal do trabalho que vai fazer a apuração. Ele não vai exigir a identidade da pessoa, então a pessoa pode anonimamente fazer essa denúncia. E como está essa situação hoje aqui no estado de Minas Gerais, né? A gente está tendo mais denúncias, né? Esse assunto está sendo mais falado. Como que você analisa todo esse contexto? Eu analiso de uma forma agridoce, eu diria, porque ao mesmo tempo que Minas Gerais é o segundo, salvo engano, o segundo estado que tem o maior número de trabalhadores resgatados no Brasil, isso indica uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que há mais denúncias, há maior fiscalização, há maior número de pessoas resgatadas. A coisa ruim é que tem muita gente em situação análoga à de escravidão. Tem uma fundação, uma ONG internacional chamada Walk Free Foundation. Ela estima que no Brasil há mais de 1 milhão de pessoas em situação análoga à de escravidão. Então, em Minas Gerais, já foram resgatados mais de 5.000 trabalhadores nos últimos anos. Então, é uma situação que, ao mesmo tempo, é bom, porque resgatou esses trabalhadores numa situação complicada, mas, ao mesmo tempo, é ruim, porque tem muita gente que ainda está trabalhando sob essa situação, né? sobre essa condição. E no que a gente ainda precisa avançar, né? O que ainda pode ser melhorado para que isso não aconteça? É uma questão estrutural, uma questão econômica, socioeconômica. Então, se você me disser qual é o melhor jeito de resolver, o melhor jeito de resolver é tirar as pessoas da miséria. Então, mas isso é um tanto quanto utópico, né? Tirar as pessoas da miséria ou da vulnerabilidade socioeconômica. O que a gente pode fazer? Continuar denunciando. A gente tem que ter informação para saber o que é o trabalho análogo à escravidão. Os empresários têm que se engajar nisso, porque isso é ruim também para eles, né? E toda a sociedade tem que se unir contra isso. Eu acredito que se houver mais informação,
mais denúncias, mais fiscalização, consequentemente poderá haver mais resgates e talvez mais conscientização acerca do tema. E você, como professor da Faculdade de Direito da UFO, né, como esse tema é discutido aqui, como que a universidade também ajuda nesse contexto? Olha, a professora Márcia, minha colega lá, ela tem um projeto muito interessante, que é o SET, né, visa justamente enfrentar esse trabalho análogo à de escravidão e já resgatou, inclusive participou do resgate de várias pessoas nessa situação, entre elas a Madá, né, a Madalena, que inclusive teve um ganho recentemente de mais um processo que ela também acompanhou e que a SET acompanhou. Então, além disso, né, os alunos do curso de Direito têm acesso às informações acerca, né, nas disciplinas de Direito do Trabalho, tem informações acerca de o que é o trabalho escravo, como são as formas de denunciar, o que configura, porque é um tema... Nem, por exemplo, às vezes um trabalhador está numa condição degradante. O que é uma condição degradante? Né? Isso tem que ser analisado caso a caso e, consequentemente, precisa de um aprofundamento na questão. E como casos como esse, né, você mencionou o exemplo da Madá aqui da nossa região, como esses casos ajudam para que outros casos não aconteçam, né? Qual o exemplo que tudo isso deixa para a gente enquanto sociedade? Eu acho que um primeiro exemplo é a conscientização, né? Às vezes a pessoa está numa condição análoga de escravidão e ela não sabe. Então, se ela vê, nossa, a Madá trabalhava assim, não recebia salário, não, foi obrigada a casar com uma das pessoas, né, da família, ela obrigada a fazer serviços domésticos, tinha a restrição da liberdade. Então, quando a pessoa se identifica com essas circunstâncias, ela consequentemente tem mais consciência. Ou mesmo o vizinho. Olha, parece que na casa aqui ao lado está acontecendo a mesma coisa. Ou na fazenda do meu compadre ele está fazendo umas coisas que eu não concordo muito. Ou naquela indústria o trabalho está muito puxado, muito degradante. Então, acredito que exemplos são sempre bons para trazer para a nossa realidade e a gente entender. Isso não é uma coisa distante, isso acontece aqui e a gente vê, infelizmente, todos os dias. Né? É uma coisa do nosso cotidiano. João, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, né? Eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, reforçando principalmente a questão do pós-resgate, né? Que é muito importante quando a gente fala nesse assunto. O que é feito com essas pessoas? Como que essas pessoas são inseridas na sociedade novamente? Primeira coisa, as pessoas resgatadas, elas recebem seus direitos trabalhistas. Essa é a primeira missão que os auditores fiscais do Ministério Público do Trabalho e quem acompanha a diligência, o trabalhador automaticamente recebe seus direitos trabalhistas, tem sua carteira assinada. Então ela acessa as questões previdenciárias, né? Já é um trabalhador segurado. Isso já começa a dar dignidade para o trabalhador. Segundo ponto, ele vai sair de uma situação em que ele não tinha consciência, muitas vezes, do que estava acontecendo e passa a ter consciência. Então ele vai ser mais crítico. Próximo trabalho, eu não vou, mais uma vez, ser suscetível, apesar de que muitos trabalhadores acabam sendo submetidos a essas condições por mais de uma vez. Mas é isso. Informação é uma arma poderosa, talvez a mais poderosa, né? Então, se o trabalhador tiver essa informação, se as pessoas tiverem essa informação, se houver uma maior conscientização da sociedade, talvez a gente consiga evitar casos como esse. Excelente, João. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.